tua voz eu quero, e neste mesmo som. Por mais um dia que passamos, por mais uma noite que começamos na presença de Deus, e desde já agradecendo pela presença dos irmãos que estão aqui. Glória a Deus. E querendo abrir nossas Bíblias no Salmo de número 5. Salmo de número 5, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Glória a Deus. Meus irmãos, esse salmo de número 5, lemos 3 versículos, e em decorrer a gente vamos falar o restante dos versículos, se assim o Senhor nos permitir. E esse salmo fala que Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. É a epígrafe deste salmo. E neste versículo 1, o salmista ele faz uma súplica a Deus quando ele diz: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. É um texto muito bom, né? Se o Senhor nos ajudar, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus. E nesse salmo a gente encontra que alguns comentaristas, ele fala que este salmo não era de Davi, não tinha sido o próprio Davi o autor deste salmo, mas a gente encontra, irmãos, que pela experiência da oração, a gente vai encontrar que o rei Davi, ele é o próprio autor deste Salmo 5. Quando alguns intérpretes têm usado, né, esse salmo, mostrando até porque Davi, o salmo, ele diz, fala do templo, e fala da oração, fala das meditações, fala das súplicas. E nesse tempo ainda não havia o templo qual Salomão tinha construído, mas existia templo, não o de Salomão, que Salomão construiu para Deus, mas existia templo. E a gente vai encontrar templos antes do templo de Salomão, em que havia um espaço para oração, para adoração, né, para meditação a Deus. E o salmista, ele diz que, o salmista Davi diz que para argumentar com Deus, ele expressava o que estava no seu coração.
E porque o salmista disse assim: dá ouvido às minhas palavras. Alguém entende isso como uma murmuração ou uma reclamação da parte do rei, porque ele não estava sentindo a resposta de Deus nas suas orações. E a gente sabe que às vezes a gente ora por uma causa e a gente quer uma resposta de imediato de Deus, e essa resposta não vem, como se Deus não estivesse ouvindo a nossa oração. Mas ele mostra aqui, irmãos, que essa expressão do salmista é algo normal na vida de qualquer ser humano, dele orar, não obter uma resposta de imediato e ele cobrar de Deus, e até murmurar da parte de Deus. Por que é que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Né? Dá ouvido à minha oração, ó Senhor. Porque ele queria uma resposta, né? E as minhas palavras, ele disse aqui: ó Senhor, atende às minhas meditações. Há um tempo na vida que a gente quer a todo preço que Deus responda assim como um relâmpago, e chega até a murmurar, né? A reclamar. Eu vi um testemunho de uma irmã que ela deixou de vir para a igreja porque ela não estava mais ouvindo o que Deus estava falando, Deus não estava respondendo. E às vezes Deus está respondendo, mas a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Não quer ouvir o que Deus fala, mas ouvir o que a gente quer ouvir, né? E o pastor foi na casa dela, disse assim: irmã, eu vim fazer uma visita à senhora, nunca mais a senhora chegou na igreja. Aí ela disse assim: quando eu quiser voltar para a igreja, eu vou, sei onde é o caminho. Aí ele: está certo, vou para casa. Porque ela estava machucada, magoada, angustiada, murmurando, porque ela queria ouvir aquilo que Deus, o que ela queria ouvir da parte de Deus. E nem sempre a gente vem para a igreja para ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas para ouvir o que Deus ele tem para falar, não é? E a murmuração, ela pode vir ao coração de qualquer crente. Qualquer crente, por mais espiritual que ele diga que é, ou que ele pensa que é, ele pode murmurar, reclamando, né? Reclamando da sua situação, das opressões, das angústias vividas. Tem muitos pontos, desde o Salmo 1 que a gente vem falando sobre esses pontos, de o cristão passar por angústia, passar por dificuldade, passar por perseguição, ser esquecido, não é? Alguém se levantar contra, alguém falar alguma coisa, isso acontece constante no nosso meio. E às vezes a gente mostra aqui, irmão, que a vida de Davi não era diferente da nossa vida hoje aqui. E nem a nossa vida aqui hoje é diferente da vida do rei Davi. Só porque era rei, tinha do bom e do melhor, mas passava aflição. Um pastor passa angústia, sim ou não? Passa. Durante um dia, se um pastor ouvir 10 pessoas, 10 problemas, fica no juízo dele assim. Aí no outro dia mais 10, mais 5, mais 10, de cada 10, fica fervendo no juízo dele. Dorme tarde, acorda tarde, dorme cedo, às vezes dorme 2 horas por noite, porque ele fica pensando na situação do seu povo, aquele que Deus colocou para ele dirigir. Ele está como representante
E ele vai sentindo de perto a necessidade, né? E ele ora pela igreja de madrugada, ele ora, jejuma, consagra por cada vida, porque é ele para orar por 8.000, 10.000 pessoas apresentando a Deus, né? E a gente vê aqui, irmãos, que Davi, ele passava aperto, passava perseguição, dentro da sua própria casa, levantava uma tempestade na vida de Davi, do filho, de alguém próximo, né? E Davi, ele tinha alguém que era chamado, tinha um soldado valente, chamado Joabe, não era isso? Era o mais valente do reino de Davi. Davi confiava todas as guerras, né? Quando os filhos de Amã cortaram a barba de 3 homens, 3 soldados de Davi, cortaram as suas vestes da altura das náguedas, que era uma desonra, e mandaram dizer a Davi que os homens estavam numa situação difícil. Davi mandou para Jericó, isso é uma preocupação, até que a barba crescesse, mandou roupa para eles, né? E então Joabe, ele levantou um exército ao mando de Davi para combater os filhos de Amon. Era um homem que estava na frente da guerra, alguém de confiança do rei. Quando Seba se levantou na vida, no reinado de Davi, enquanto Davi chorava, Davi confiou em Joabe para ele lutar contra Seba e combater contra ele e abater. E outros, né? Mas a confiança total de Davi não estava em Joabe. Sabia disso? A confiança total de Davi estava em quem? Em Deus. Não estava em Joabe. E quando ele estava bem perto de morrer, doentinho ali, ele manda chamar Salomão e diz assim: Salomão, meu filho, vem cá. Não confie em Joabe. Não confia. Porque a total confiança, a gente tira essa lição do crente, tem que estar em Deus. Diga amém. Amém. Diretamente em Deus. Apesar dele não responder às nossas orações de imediato, mas a confiança do crente está em Deus. E ele diz aqui, irmãos, que a palavra que Davi diz aqui: ouve as minhas palavras. Comentarista diz que esta palavra de Davi era uma murmuração, uma reclamação, mas que só quem sabe é quem passa. Eu mandei aquela mensagem de terça-feira para alguém, e a pessoa disse assim: realmente só quem sabe o que é angústia é quem passa. Só quem sabe o que é sofrimento é quem sofre. A gente pode até chorar pelo sofrimento de alguém, mas quem sabe é quem passa, não é? E diz aqui que esta palavra era um tipo assim de murmuração, né? Do relacionamento que ele tinha com Deus e não ouvir o que ele precisava ouvir da parte de Deus. Certo dia eu falei aqui lá no capítulo 42 de Jeremias, quando os príncipes, né, de Judá foram ter com Jeremias, que pediu que Jeremias orasse, intercedesse por ele. O que eles queriam? Que Davi orasse a Deus e trouxesse para ele uma resposta que estava no coração dele. Porque o que estava no coração dos príncipes de Judá era ir para o Egito. Não era ficar em Judá. E qual foi a resposta de Deus para ele? Através do profeta:
permanece no mesmo lugar, ali, em Judá. Tinha aflição, tinha angústia, tinha perseguição, a fome assolava, mas o Deus em que a gente serve é um Deus que trabalha, irmão, no lugar mais seco, aonde não tem fonte, e Ele trabalha aonde não tem fonte de água, irmão. Aonde não tem alimento, Ele faz crescer, e onde não tem água, Ele abre fonte. Ele abre fonte. Mas o que Ele mostra aqui, irmãos, é que a murmuração nunca foi bom. Em todos os pontos da nossa vida, nunca ajudou o cristão a crescer espiritualmente, mas sim diminuir. Não é? Assim diminuir. E ele diz assim: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meus, pois a ti orarei. Ele tinha pressa em ouvir a voz de Deus. E quem não tem pressa? A gente tem pressa e ouvir uma resposta de Deus, principalmente quando a aflição está atacando, quando não estamos vivendo bem em algum lugar, na saúde, no emprego, né? A gente quer uma resposta de Deus. E ele mostra aqui, irmãos, no versículo 3, é que pela manhã ouvirás a minha oração, a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A gente entende aqui que o rei Davi, ele se preparava pela manhã, um culto de adoração a Deus. Era se apresentar a Deus pela manhã, ouvirás a minha voz. É um ponto principal na vida do cristão e às vezes a gente foge deste ponto, principalmente quando a gente acorda atrasado. Para ir para o emprego, para uma viagem, faz aquela oração relâmpago, né? Senhor, me ajuda nessa caminhada a prosseguir até chegar no destino desejado. Não dá tempo nem dobrar o joelho, né? Aquela oração apressada. Mas o salmista diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz. Antes de tudo, antes de qualquer ação, primeiro ele se apresentava a Deus em oração, no louvor, na adoração, acima de tudo. É quando o dia amanhece, não é? Tem um versículo em Provérbio, acho que é 8, que diz assim, que fala sobre os que me buscam de madrugada me acharão. É 8 e quanto? 8:17, dá para ler esse versículo aí? Eu amo os que me amam. A madrugada fala de quê? Das primeiras horas da manhã. O texto está mostrando aí, não é aquele, né? Aquele que primeiro me busca. Que quando a gente acorda, que busca primeiro a Deus, ele diz assim: eu amo os que me amam, e os que primeiro me buscam me acharão. É aí o texto, não é? Se buscar primeiro a Deus, não quer dizer que tem que ser na madrugada, mas a hora que a gente acordar, que abrir os olhos, buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Quando busca o reino de Deus, o tempo muda. A gente já sai na rua sorrindo, né? Tempestade está grande aí, está o maior reboliço. Mas quem busca primeiro a Deus, né?
E a gente vai encontrar aqui, irmãos, que essa palavra aqui, buscar primeiro o reino pela manhã, essa meditação aqui é vista como um sentido básico da palavra de buscar, de se apresentar, de dizer: Senhor, eu estou aqui, primeiro eu vim te buscar. Se apresentar em oração, buscar ao Senhor, né? No livro Heróis da Fé, tem um homem, um dos 20 dos heróis da fé. Ele olhou para o templo, olhou para as crianças que estavam ali na creche. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha café, não tinha açúcar, as crianças ali. Ele botou as crianças para orar, as crianças dormiram de barriga vazia, mas satisfeito. Porque ele conduziu as crianças à oração e ali o Senhor adormeceu todas as crianças. Sem murmuração, apresentou a causa a Deus. Mas ele disse que de manhã, quando acordou, que orou, alguém bateu na sua porta, era o carro do pão. Quebrou perto da casa dele. E o pão que estava para entregar foi entregue na creche. O carro do leite quebrou e foi entregue na creche. Deus, ele tem caminhos para fazer a bênção chegar no nosso lar quando a gente busca primeiro a Ele. A bênção está sobre a casa de quem busca primeiro. Mas quando a gente acorda de manhã, que começa a olhar assim, meu Deus, tá aquela fartura, né? Fartando tudo. Aí você olha assim, meu Deus do céu, e começa, isso é vida? Isso não é vida. Como é que eu posso servir ao Senhor desse jeito? Como é que eu posso servir ao Senhor nessa situação? Eu fui fazer uma visita a um casal já idosos lá em cima. Luz de candeeiro. E quando eu cheguei lá na casa, que a gente começou a conversar, aquele senhor com mais de 70 anos, ele começou a trazer uma palavra de edificação que fortaleceu. Estava difícil, pouquinhas cadeiras para sentar, uma cafeteira ali ligada, mas ele ainda ofereceu um café, abriu a Bíblia, trouxe uma palavra, que quem voltou confortado fui eu. Voltei assim, Jesus, vim trazer e estou voltando cheio, né? É aquele momento que você volta assim, ó, viva alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, porque é agradecimento a Deus, por tudo, irmão. É saber agradecer a Deus por tudo. E o que ele mostra aqui, irmão, que é pela manhã. Ouvirás a minha voz, não é voz de reclamação, de murmuração, de xingar, de reclamar. Mas da gente poder despertar, dizer assim, Senhor, eis-me aqui. E a gente vamos partir para uma esperança, como disse lá em Hebreus, é a fé naquilo que a gente não viu, mas crê, na providência de Deus, na providência de Deus. E ele mostra assim, ó, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. Como se fosse assim, ou é um quartel-general. Primeiro a continência, joelho no chão, apresentação. Tinha um irmão da nossa igreja, já dormiu no Senhor. Ele disse a mim assim, irmão Roberto, eu chego em casa
cansado do serviço, chega em casa cansado. Ele era carpinteiro, mas quando ele chegava no portão, ele ouvia a voz da esposa dele adorando ao Senhor. E a voz dela, irmão, aquele hino quase um coral, que dá mais de 10 tons, que ela canta subtonando todo o hino, só Jesus, só a graça do Senhor. E ele disse que aquela voz subtonando, desentoando, mas a graça que estava naquele louvor invadia a casa assim, do terraço, invadia a cozinha, toda a área, porque era graça, era unção, na adoração que estava na vida dela. É sério. E às vezes alguém chega assim para cantar e canta e faz aquele alarido, aquele mexido todinho, mas não tem graça, não tem unção. Lá não sente, em casa não envolve aonde canta. Ele diz assim: é dentro da minha casa, a adoração, naquela voz desentoada, tem chegado ao céu, e Deus tem respondido, e a bênção tem sido forte naquela casa. Era algo tremendo. Porque não é aquela voz bonita, é a gratidão a Deus. Diz assim, olha: e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Olha que coisa tremenda. Depois desta oração que o salmista faz, ele queria dizer algo a Deus nisso aqui. Porque havia alguém machucando ele, irmão. Havia alguém aqui que perturbava a sua paz e a sua santidade. Por isso que ele diz assim, ó: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Tem pessoas que acham que Deus tem prazer na iniquidade. O que ele está fazendo, que está pisando, que está machucando, que está dizendo o que quer, que fala o que quer, não é? Eu disse aí para cá, eu dizia à minha esposa assim, ó: tem muita gente achando que é grande na terra, muita gente achando que é grande. Eu faço, eu digo, é do meu jeito, enquanto eu estiver aqui vai ser assim. Não é assim, irmão. Só basta uma gripe. Só basta comer alguma coisa que mexe lá com o intestino, com o fígado, que ele já vê o efeito. Filha, me socorre aqui. Trai um pouquinho de babatenô na água aí, que está um desmantelo só. Trai um sorrisal. Trai alguma coisa para ajudar, é isso aí. E o salmista diz assim: tu não tem prazer na iniquidade. Ele queria mostrar a Deus que tinha gente vivendo na iniquidade e pisando ele, que adorava, que servia. Olha que posição do crente aqui. Em vez de murmurar, de discutir com quem estava pisando, ele apresentou a causa a Deus. Está aí, Senhor. Eu sei que tu não tem prazer nessas coisas. Está aí o texto. Que tu não tem prazer nessas coisas, né? Na iniquidade nem contigo habitará o mal. E nem contigo habitará o mal. Por isso que ele queria que Deus tivesse pressa em responder às suas orações. Porque o mal estava lhe perseguindo. Ele queria uma resposta de Deus. Olha o que ele mostra aqui, irmãos. E a expressão pela manhã, ele mostra aqui que era uma oração repetida. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma oração que se repetia a Deus de adoração.
E ele traz a experiência aqui, ó, no versículo 5, os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Os loucos, que tem gente que age como louco. Porque se existe algo no coração de alguém, quando ele coloca num coração de perseguir um crente, a Bíblia trata ele como louco. Como louco. Quando ele vem machucar alguém a quem Deus tem cuidado, trata como louco. Os loucos não pararão não vai permanecer na tua presença. E existe palavra que alguém diz, irmãos, que Deus nem escuta, nem atende, olha assim. E o que ele diz aqui, irmãos? No verso 5, tinha prazer, é o mesmo que é usado, né? É usado dizendo assim, Deus não tem prazer no ímpio, nem no que o ímpio faz, na ação dele, na reação dele. Mas será que tem crente que age como ímpio, irmão? Na terra tem. Tem crente que age como ímpio, que quer dizer o que quer falar o que quer, levanta a sua voz. A gente tem visto essa cena por aí, de se levantar contra o que está na frente. E ele traz aqui essa expressão aí: destruirás aquele que proferem a mentira. Ó Senhor, aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Quem profere a mentira, quem é sanguinário e quem é fraudulento. Isso não agrada a Deus. E o salmista apresentava todos esses pontos a Deus, esperando o quê? Que Deus agisse em uma providência de imediato. E às vezes Deus não age, porque Deus ele quer ver o arrependimento. E a oração do salmista aqui é colocada numa posição e traz um exemplo para a gente de vida. Como falei terça-feira passada, que a gente tem que ficar numa posição de oração, de intercessor, de apresentar a Deus as causas, a Deus, de ver o que é melhor para a nossa vida. E a gente não pode revidar, a gente não pode se levantar como crente. A nuvem pode vir de todo jeito, mas a gente se mantém no lugar. Diga amém? Tempestade aparece, mas a gente se mantém no lugar, orando a Deus, apresentando a Ele o que é de melhor. O que é de melhor. E ele diz aqui, irmãos, mas eu estarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Estarei aonde? Aonde eu estarei? Mas eu estarei aonde? Em tua casa. Na casa de Deus. No templo em que foi levantado para a gente vir buscar e adorar ao Senhor. Mas na nossa casa também é lugar de adoração. É lá que começa a adoração. É lá que começa o nosso culto. É na nossa casa que começa tudo isso.
Eu estava tão angustiado, eu fui para a igreja para ver se isso passa. Não vai passar, não. Porque isso tem que começar em casa, do nosso lar, de lá do nosso lar. Resolvendo primeiro os básicos. E a gente vem resolvendo, orando e apresentando a Deus. De repente a tempestade passa que a gente nem vê. O céu estava tão escuro, mas clareou. Sai que a gente nem vê. E ele mostra aqui, irmãos, que ele não tem prazer, e o salmista sabia disso. Tu não tem prazer naquele que me persegue. O irmão nosso, ele foi perseguido por alguém um tempão. E ele disse a mim que um dia não aguentava mais, onde ele estava, a pessoa perseguia ele. E ele pegou um trem, não aguentava mais a pressão, ele saiu do vagão para o outro, e o camarada pulou atrás e caiu entre um vagão e outro. Terminou a perseguição. Terminou a perseguição. Terminou a angústia. Você está orando para passar essa tempestade? Vai passar. Deus vai fazer passar essa tempestade, irmão. As nossas provações não é eterna. Ore a Deus confiando, dizendo ao Senhor, livra-me deste mal, que Ele vai agir, irmão. Olha o que Ele mostra aqui, olha. Que Ele mostra aqui que eu ficarei aonde? Na tua? Mas eu estarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo, num temor de Deus. Vim para a casa do Senhor, sentir a bondade dEle e se inclinar para a adoração a Deus. Para a gente vir e voltar confortado naquilo que a gente veio ouvir. Buscando ao Senhor. E Ele traz aqui, ó. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. E aplana diante de mim o teu caminho. Eram muitos assim os inimigos, ó. Mas ele orava a Deus para que isso passasse. E a gente sabe que a experiência, irmão, a experiência de perseguições, de a gente ouvir muitas vezes o que não era para a gente ouvir, mas a gente busca o Senhor apresentando a Ele, para Ele agir em nosso favor. E a gente vai ver que Deus, Ele vai trabalhando de um padrão, de uma maneira, que quando você menos esperar, Ele resolve. Está resolvido. Está resolvido. O dia amanheceu, o choro passou, a angústia passou, o dia começou, um novo dia, na presença de Deus e as coisas resolvidas. Agora tudo isso depende da oração de cada crente, irmão. De buscar a Deus. Mas a inquietação, às vezes tira a gente do sério. É sério isso aí. Ai, irmão, eu estou passando aqui uma luta, por isso e por aquilo, mas a gente sabe que Deus, Ele resolve quando a gente ora. Quando a gente espera e confia, Deus resolve. O problema está na confiança e na esperança. Senhor, guia-me na tua justiça. Para a gente fazer essa oração que o salmista fez aqui, guia-me na tua justiça. A gente tem que estar no padrão de vida. Como disse Jó, pesa-me em balança, vê se eu tenho falta. Eu acho que a balança de Jó era digital. Vê se tem falta aí. E julga-me dentro da tua justiça. Faz dias que a gente estava conversando com alguém.
E essa pessoa disse, a gente está num culto de doutrina, e essa pessoa disse a mim que, olha, em casa levantou uma tempestade tão grande essa semana e eu não tinha o que fazer, eu peguei uma panela que estava lá e joguei. Aí começa. Ela quer vencer, mas não fecha a boca. Se desespera. Entra em desespero, vem angústia. E se você é crente, é permanecer em que posição? Na oração. Boca fechada, aguardando e esperando de que Deus ele vai mudar o quadro. Um dia levantou um encarregado que começou a perseguir os crentes lá na empresa. E ele deu a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, meu irmão, o ímpio. Ah, irmão, quem dá o que não tem é ladrão e salteador. Irmão. Quem dá o que não tem é ladrão e salteador. Menos de 3 meses teve uma redução. O primeiro foi o irmão. Porque não fechou a boca. Porque não respondeu à altura que ele achava que devia responder. Ele dizia assim, amém. Já estava bom. Não ia ferir ele em nada isso aí. Tá certo? E ele diz aqui, olha. Ele diz assim, porque não há retidão na boca deles. De quem? Dos ímpios, nem do inimigo. O seu íntimo são verdadeira maldade. E a sua garganta é um sepulcro. Um sepulcro aberto. Que ele falar contra um filho de Deus, contra você, nem se preocupe. Apresentando a Deus as nossas necessidades. Se a gente buscar primeiro a Ele, Ele vai resolver as causas, irmão. De amanhecer, abra a harpa aí, ó. Canta um hino da harpa, faz uma leitura, ora ao Senhor. Que depois as coisas são resolvidas. O presbítero da nossa igreja já dormiu no Senhor. Ele disse em um culto um certo dia que a mãe dele, quando acordava de manhã, ela já acordava adorando. O primeiro fósforo que ela acendia, só acendia um fósforo por dia. Aí acendia o fogo do café, o fogo do cuscuz, a assadeira do ovo, o mingau dos filhos, com um fósforo só. Quando ela tirava dali já botava o feijão para cozinhar. E de repente estava tudo pronto e adorando ao Senhor. No mesmo fogo, o dia inteiro assim, adorando a Deus. E o fósforo só que ela acendia. E até a hora do almoço, tudo cozinhando, tudo no fogo ali fervendo. E ela adorando ao Senhor. E tudo deu certo. Será que não vinha tempestade na casa dela? Vinha, irmão. Será que a angústia não se levantava? Se levantava. Mas ela estava ali, ó, fazendo a sua parte, adorando a Deus e venceu. Quer vencer? Entregue nas mãos do Senhor. Faça primeiro para Ele. Busque primeiro a Deus. Que todas as coisas são acrescentadas na presença de Deus. Primeiro Ele. Primeiro Deus, se a gente buscar primeiro Deus, as coisas vão ser diferentes. Primeiro Deus. E ele diz assim para a gente concluir. Porque não há retidão na boca deles. Vai levantar alguma tempestade, isso é normal. Alguém pode falar o que quiser. Eu
Alguém levantou com a tempestade contra mim, e levantou outro, levantou outro, levantou outro, levantou outro, levantou 6. E eu ouvindo assim, ó, tenho nada para dizer. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí eu fui chamado. Meu irmão tem aqui umas 5 agendas, umas 5 folhas da agenda contra o senhor. Eu olhei. Eu sei. Isso já faz 5 anos. E por que o senhor não veio resolver isso aí logo? Diz, porque se eu viesse era fofoca, ia ser interpretado como fofoca. Mas quando o Espírito Santo de Deus diz assim, vai ser hoje, pode fazer 10 anos. Tudo que foi dito em mentira será desvendado e mostrado que você está dentro da vontade de Deus. Só saber esperar. E acontece o que agora? O quadro muda, irmão. Quem estava com a mão em cima assim, com o pé em cima, tira o pé, porque senão eu vou quebrar. Tire a mão daí. Saia da frente. Gente chorando, pedindo perdão, pedindo desculpa. Eu amém, amém, amém. Se prepare para isso. Feche a boca e espere o que Deus vai fazer. Espere o que Deus vai fazer. Que muitos dizem o que querem. Mas o Senhor é quem sabe do teu coração. Ele é quem sonda. Ele é quem sabe o teu sentar, o teu levantar. É Ele que conhece o teu coração. Não se preocupe com nada. Diga como disse o salmista: ouve a minha oração, atende o meu clamor e espera a resposta de Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.